Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade com o nosso projeto com Camunda, criando um fluxo simples. No vídeo de hoje vamos criar um BPMN do zero, conhecendo seus elementos básicos, e executá-lo usando Camunda. Bora lá! Dando continuidade da onde a gente tinha parado, vamos pegar esse desenho que o Camunda Initializer gerou sozinho e vamos apagar ele, para poder conhecer os elementos do BPMN um por um. Todo BPMN ele tem um começo e um fim. O elemento que indica o começo do fluxo é o Start Event, que é o círculo vazado. E o fim do processo é o End Event, que é esse círculo vazado mais grosso. Daí, além disso, temos as atividades, e a gente tem vários tipos de tarefa que a gente pode personalizar. Inicialmente, vamos usar a User Task e a Script Task. O próximo tipo de elemento são os eventos. Eles acontecem de forma externa à execução do fluxo. Eles podem ser uma mensagem, um evento de tempo, uma condicional que foi atendida, entre outros. Quando temos fluxos de decisão ou de paralelismo, nós temos os gateways que simbolizam isso. Um fluxo exclusivo é como se fosse um if-else do código. Um fluxo paralelo é quando você tem várias condições concorrentes. E os outros a gente vai conhecendo ao longo do curso. Para conectar os elementos do BPMN, nós usamos as setas. É por meio delas que nós direcionamos para onde o fluxo vai. Nesse vídeo, para entender como funciona o BPMN, nós vamos modelar uma calculadora. Para isso, vamos pegar todo esse rascunho que eu fiz e vamos apagar. Criar um início de processo, um fim de processo. E entre eles, vamos colocar uma tarefa de usuário, onde vão ser informados os números da operação e a operação que deve ser realizada. Para definir no BPMN que uma tarefa depende de uma entrada de usuário, a gente precisa selecionar aqui como User Task. Vamos dar o nome nessa tarefa de formulário da calculadora. O próximo passo é o símbolo de decisão, onde vamos avaliar se deve ser feita uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. Para isso, nós utilizamos o gateway. Feito isso, vamos conectar os símbolos do início do fluxo com o formulário da calculadora e do formulário da calculadora com o fluxo de decisão. Daí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar as caixinhas das operações. Daí com isso eu vou clicar aqui em Append Task e ir adicionando as operações que eu necessito. Para diferenciar elas, eu vou dar um nome para cada uma da sua operação. Quando temos um fluxo exclusivo, no início de uma decisão, o final dessa decisão deve ser uma junção do mesmo símbolo. Feito isso, vamos conectar as caixas nessa junção. E agora que juntamos todas as operações, vamos criar uma tarefa de usuário que vai exibir o resultado da operação selecionada. Basta clicar aqui na junção da decisão
e adicionar uma nova task. Como queremos que seja uma tarefa que vai ser apresentada para o usuário, vamos mudar o tipo dela aqui para user task. Feito isso, vamos dar o nome para ela de formulário com o resultado. E como não precisamos que mais nenhuma operação seja realizada, vamos finalizar o processo. Beleza. Agora que eu modelei tudo, como é que eu faço para informar para o Camunda que eu preciso do valor A, do valor B, da operação, e como é que eu faço para ele fazer essa operação e jogar o resultado para algum lugar? No BPMN, quando eu clico na caixinha da task e abro o painel de propriedades, eu tenho uma abinha Forms. Nessa aba Forms, eu consigo especificar tudo que eu preciso de entrada para minha tarefa. Nesse caso, eu preciso de 2 entradas numéricas e de uma outra entrada informando qual vai ser a operação realizada. Vamos começar informando o valor A e o valor B que eu preciso para a operação. Daí aqui no ID eu coloco A. O tipo, ele oferece algumas opções aqui. No caso, eu vou selecionar long, que eu quero um valor inteiro. E o label eu coloco A. O valor default eu não preciso nesse caso. Agora eu vou criar a variável B. Mudo aqui o nome do ID para B. Coloco long também, que é um valor inteiro. E como label, coloco B também. Agora eu preciso informar qual é a operação que eu selecionei. Para isso, eu vou aqui e adiciono uma nova variável. Coloco o nome dela de operação. E no tipo, eu coloco enum. Aqui no label, eu posso colocar operação também. E nos valores é onde eu consigo colocar uma lista de opções da operação que eu desejo executar. Eu vou aqui em Add Value e coloco soma. Daí o name é o que vai aparecer na tela para o usuário. E vou colocando todas as operações matemáticas. Beleza. Agora que eu defini todas as operações, eu preciso informar no gateway qual caminho ele deve seguir com base na operação selecionada. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui na seta e consigo definir uma condição para qual caminho ele deve seguir. Como é que eu faço isso? Eu seleciono expressão e por meio da sintaxe do Camunda eu consigo fazer uma comparação com base na operação selecionada. Eu venho aqui e uso a sintaxe dele para verificar o valor da variável, que é cifrão abre e fecha chaves. Daí eu ponho o nome da variável que eu quero comparar, no caso é a operação, e ponho igual o valor que eu quero comparar. No caso, quando eu quero ir para a soma, eu comparo com o valor soma. Daí eu posso aqui copiar. Daí quando eu quero ir para a subtração, eu faço a mesma coisa, coloco expressão e colo o que eu já fiz e mudo para subtração. E assim para os outros conforme for a operação.
Beleza, criei um formulário onde eu tenho o valor A e o valor B e onde eu informo a operação que eu desejo realizar. Peguei o gateway e informei para ele qual caminho ele deve seguir com base na operação selecionada. E agora, como é que eu faço o cálculo? Para fazer operações simples, no BPMN eu tenho um tipo de tarefa que se chama Script Task. Por meio dessa task, eu consigo executar scripts tanto de JavaScript quanto de Groove. No caso da calculadora, eu vou usar o script JavaScript. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no Script Format e coloco JavaScript. E no campo Script, eu consigo executar praticamente tudo que tem na API interna do Camunda. O que eu preciso fazer para realizar uma soma? Eu preciso dos valores de A, de B e colocar esse valor em algum lugar. Como é que eu pego o valor de uma variável no Camunda? Eu consigo pegar, no caso do A, eu consigo ir em execution.getVariable. Por meio do execution.getVariable, eu consigo pegar qualquer variável que já esteja setada no Camunda. Daí, como nesse passo do fluxo já vai estar setado por conta do formulário, eu já consigo recuperar o valor da variável. Daí eu preciso do valor de A, do valor de B eu vou fazer a mesma coisa só mudando o nome. E eu preciso colocar esse valor em algum lugar. Para isso, tem uma outra API do Camunda que se chama setVariable. Basta digitar execution.setVariable e o nome da variável que eu quero salvar. No caso, eu vou colocar como resultado. E o que eu preciso? Eu preciso da soma de A e B, no caso da soma. Então eu vou colocar A mais B. Só com isso eu já consigo recuperar o valor de A, o valor de B e executar uma operação. Agora eu vou replicar isso para as outras operações, só fazendo a adaptação do operador. Beleza. O que a gente fez até agora? Criamos um formulário onde ele recebe 2 valores e uma operação. Ele tem um fluxo de decisão por meio de um gateway. E nesse gateway ele decide, com base na seta aqui que a gente colocou a expressão, se ele vai para soma, subtração, multiplicação ou divisão. E dentro de cada script task, a gente colocou o script que vai realizar a operação que a gente selecionou. No caso, soma, subtração, multiplicação e divisão. E agora, como é que a gente sabe o resultado da operação que a gente selecionou? Para isso, vamos usar o formulário com o resultado. Como é que a gente coloca o valor do resultado calculado aqui? A gente vai no painel, Informes, e a gente consegue colocar um form field com o resultado da operação. Daí a gente consegue colocar aqui o tipo como long, a label a gente pode colocar como resultado, e o valor a gente coloca a variável resultado, usando a sintaxe do Camunda. Como a gente só quer ver o resultado, não quer editar nem nada, a gente coloca aqui como constraint read only. E
Feito isso, está pronta a nossa calculadora. Uma calculadora básica, mas calcula alguma coisa já. E agora, como é que a gente consegue saber se esse processo BPMN está funcionando do jeito esperado? A gente consegue fazer o deploy do diagrama na nossa aplicação, por meio do botão de deploy. É só clicar em deploy, verificar se a URL está apontando para a nossa aplicação e clicar em deploy. Feito isso, a gente consegue ir no cockpit do Camunda, entrando com admin, e ir aqui em task list. Na task list a gente tem a opção Start Process. Como só tem um único processo que foi o que a gente criou, é só selecionar ele e dar um Start. Agora vindo aqui na esquerda, em Filter, a gente consegue visualizar a primeira tarefa de usuário do desenho que a gente criou. Daí como é que eu sei em que ponto do processo ele está parado? Eu venho aqui em Cockpit, vou em Process Instances e entro no meu BPMN. Daí eu consigo ver aqui que está parado em formulário da calculadora esperando que eu inpute alguma coisa. Para imputar alguma coisa, eu consigo vir aqui em Task List, daí eu seleciono o formulário da calculadora, que é onde está parado, e clico em Claim, que é para eu poder executar essa task. Daí eu digito os valores. Se eu tentar digitar a letra, ele não vai deixar. Eu digito um valor qualquer. E a operação eu seleciono uma da lista. Aqui no caso eu vou colocar soma e dou um complete. Feito isso, eu submeti os valores e a operação que eu queria e ele já processou e me retornou o formulário com o resultado. Como eu coloquei 10 mais 1, ele já me retornou aqui o valor de 11. Daí como é que eu sei que é o fluxo que eu acabei de executar? Eu consigo voltar aqui em Cockpit e no processo que eu estava executando, ele é o mesmo onde estava parado no formulário da calculadora. Eu submeti os valores, ele avançou, efetuou o cálculo que eu queria com base na operação que eu selecionei e me devolveu o resultado no formulário com o resultado. Aí, feito isso, eu consigo ir em Task List novamente, no formulário com o resultado do que foi calculado. Se eu der um claim novamente e der um complete, eu finalizo o processo. O que isso significa? Se eu voltar aqui nos processos do Camunda, eu vou ver que não tem mais nada em execução. Significa que o processo teve um início, teve um meio, que foi o preenchimento dos dados, o cálculo e o retorno, e teve um fim. Com isso, eu consegui automatizar um processo de ponta a ponta de uma calculadora. Beleza, tudo muito bom, tudo muito bonito, mas como é que eu sei que realmente ele fez esse caminho? Tem um plugin para o Camunda Modeler que a gente consegue simular o fluxo de ponta a ponta do BPMN. Qual é o nome desse plugin? Modeler Token. Daí aqui no GitHub tem alguns plugins para o Camunda. Um deles é o de Token Simulation. Para que ele serve? Usando ele, a gente consegue ver a execução de um fluxo de ponta a ponta. A gente consegue simular os fluxos de decisão e para qual caminho o desenho está seguindo. Para usar ele, basta a gente vir aqui no Git, fazer um download do zip e descompactar o arquivo. Dentro dessa pasta que foi descompactada, basta a gente pegar, recortar a pasta que foi descompactada e ir no Camunda Modeler, na pasta Resources Plugins, e colar a pasta. Com isso, basta reiniciar o Camunda Modeler
e ele já vai aparecer com a opção de Token Simulation. Com isso, a gente consegue simular a execução de um fluxo clicando em Play. Nesse caso, ele está indo pelo caminho da soma, passando pelo formulário soma, resultado e fim, mas eu posso muito bem também selecionar qualquer um dos outros caminhos, que ele vai grifando o caminho que eu selecionar quando tem um fluxo de decisão. No caso, eu vou selecionar aqui a subtração e fazer a mesma simulação. Essa ferramenta é muito útil sempre que você desenha um fluxo e quer ter certeza do caminho que o processo está seguindo no BPMN. Para fazer um teste de qual é a diferença de um fluxo de decisão para um fluxo paralelo, vamos mudar aqui o símbolo do X, que é de decisão, para um fluxo paralelo. E se aproveitando da funcionalidade do plugin, a gente agora consegue ver exatamente o que está acontecendo. E na hora que ele chega no fluxo, ele se bifurca ao invés de ser um fluxo de decisão. Daí o que aconteceria de ruim se a gente fizesse a calculadora desse jeito? Na hora que executasse a calculadora, ele ia fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão ao mesmo tempo. E o resultado ia ser um valor imprevisível. Daí por isso que é bom sempre simular a execução do fluxo para não termos algum efeito colateral. E com isso terminamos a terceira aula de Camunda. Na aula de hoje a gente viu os principais símbolos do BPMN, como desenhar um BPMN modelando uma calculadora e como usar o plugin de simulação de token do Camunda para poder verificar visualmente como o fluxo ou o processo BPMN está se comportando. Nas próximas aulas, vamos dar continuidade no nosso aprendizado de Camunda, modelando fluxos mais complexos. Espero que você tenha gostado e até a próxima!